seja muito bem-vindo ao Sou Matiz, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos falar da fórmula da união com interseção de conjuntos. Essa fórmula pode ser usada em diversos exercícios e eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Olha só, a fórmula é a seguinte: o número de elementos da união de dois conjuntos, A e B, é a mesma coisa que o número de elementos do primeiro conjunto, o A, mais o número de elementos do segundo conjunto, o B, menos o número de elementos da interseção de A e B, tá? Então, ó, a pizzaria Forno Italiano fez um levantamento dos pedidos realizados em um final de semana. Num total de 65 pedidos, 40 clientes pediram pizza e 35 clientes pediram esfirra. Quantos clientes pediram pizza e esfirra, tá? Vou até dar duas ideias para resolver esse problema, mas estou dando um exemplo de utilização dessa fórmula aqui, tá? Então, olha só, ele fala que é um total de 65 pedidos. Então, o que é isso? É isso aqui, ó, o número de elementos de A com B, um total de 65 pedidos, que é esfirra ou pizza, tá? Então, vamos falar aqui, ó, 40 clientes pediram pizza. Então, vamos falar que pizza é como se fosse o número de elementos do primeiro conjunto, ou seja, 40. 35 clientes pediram esfirra, então vamos falar que esfirra seria o nosso segundo conjunto. Então, vamos colocar aqui, ó, 35. E ele quer saber justamente isso daqui, ó, que é quem pediu pizza e esfirra, que é a ideia da interseção. Então, vamos colocar aqui que aqui seria um X, tá? Por exemplo. Então, ó, utilizando essa fórmula, nós temos isso aqui, ó. O número de elementos da união, que seria um total de clientes, 65, é igual o número de elementos do primeiro conjunto, que é quem pediu pizza, 40, mais o número de elementos do segundo conjunto, que é quem pediu esfirra, e menos o número de elementos da interseção, que é o que eu quero saber. Então, na prática, eu tenho que resolver essa equação simplesinha aqui de primeiro grau. Como que a gente vai fazer isso? Vou trazer o 65 para o segundo membro e levar o X para o primeiro membro, trocando as operações. O X aqui está subtraindo, vai para cá somando, e o 65 está somando. Ó, vou repetir o 40 e o 35 e venho para cá subtraindo, 65. Então, quem é o meu X, que é o número de clientes que pediram as duas coisas, pizza e esfirra? 40 mais 35 é o quê? 75. Menos 65, 10 clientes. Então, essa é uma das utilizações para essa fórmula. Agora, para esse exercício aqui, ó, dá até para fazer de cabeça, tá? Essa interseção é sempre esse valor que está sobrando, tá? Por exemplo, se são 65 pedidos, e aí aqui ele coloca, ó, 40 de pizza, 35 de esfirra, você fala assim, ué, mas 40 mais 35 dá 75, mas não são só 65 pessoas que pediram? Ou seja, tem 10 pessoas aí sobrando. Isso que está sobrando é justamente essa interseção, como vocês podem perceber. Então, vão ter questões que utilizam essa fórmula que dá para simplesmente pensar nisso que está sobrando, tá? Mas ele poderia ter perguntado quantos elementos tem o conjunto A, ter dado a interseção, né, ter dado a união. Então, não necessariamente essa fórmula é, digamos assim, desnecessária, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo, dá para fazer de forma mais rápida, sem ela, mas é o que eu estou comentando. Quer ver? Vou mostrar mais um exemplo. Então, olha aqui, um segundo exemplo. Das 200 pessoas que foram pesquisadas sobre suas preferências em assistir aos campeonatos de corrida pela televisão, foram colhidos os seguintes dados. 55% dos entrevistados não assistem TV, 101 assistem às corridas de Fórmula 1, 27 assistem às corridas de Fórmula 1 e motovelocidade. Quantas pessoas entrevistadas assistem exclusivamente às corridas de motovelocidade? Então, olha só, o que nós podemos falar aqui, ó. 200 pessoas foram pesquisadas e 55 não assistem nada. Então, aqui, ó, não tem espaço para alguém que não está dentro de A e B. Então, o número de elementos da união, eu já tenho que tirar esse 55. Então, eu teria isso daqui, ó, 200 menos 55
145 pessoas. Então, quem que seriam isso aqui, ó? Seriam pessoas que assistem, né? Seria um número de pessoas que assistem ao conjunto A e ao conjunto B, que seriam, vamos colocar aqui o A, seria quem vê Fórmula 1 e o B, a motovelocidade. Então, o N, o número de elementos da união são 145 pessoas. 101 pessoas assistem à corrida de Fórmula 1. Então, aqui, ó, Fórmula 1 é o conjunto A. Então, ó, o número de elementos do A são 101 pessoas. Então, é isso que eu tenho que entender. Ó. 101 pessoas é o número de elementos do A, que é da Fórmula 1. Bom, 27 pessoas assistem às corridas de Fórmula 1 e motovelocidade, ou seja, essa interseção aqui, ó, tá, ó. 27 pessoas assistem às duas. Então, ó, 27 seria o quê? O número de elementos de A interseção com B. E aí, o que que falta para nós? Aqui, ó, o número de elementos do B, que é isso que ele quer saber, o número de pessoas que assistem exclusivamente motovelocidade. Então, ó, vamos lá. Vamos colocar na fórmula. Número de elementos da união. União tá aqui, ó, 145. Igual. Número de elementos do A, 101, que é fórmula 1. Mais número de elementos do B, vou colocar um X, que é o que eu quero saber. Menos o número de elementos da interseção, ó, 27. Então, novamente, uma equaçãozinha simples de fazer. Então, vou colocar aqui 145, vou trazer os números para cá dessa vez, ó. Menos 101, né, trocando de sinal, menos 27 vai para cá, ó, mais 27. E igual a x. Então, meu x vai ser 145 menos 101, que vai ser o quê? 44. 44 mais 27 vai dar 71. Ou seja, o nosso valor de x é 71. Ah, professora, não tem 71 no gabarito. Por quê? Quem que é 71? Ó, o número de elementos de B, que no caso é o segundo aqui, ó, motovelocidade. Então, quantas pessoas assistem motovelocidade? 71 pessoas. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é, quantas pessoas entrevistadas assistem exclusivamente motovelocidade? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essas 27 que assistem também Fórmula 1. Então, a nossa resposta vai ser 71 que assistem à motovelocidade, menos 27 que são pessoas que também assistem à Fórmula 1. Então, aqui, 11 menos 7 vai ser 4, aqui 6 menos 4, 4. 44 pessoas assistem exclusivamente à motovelocidade, que é a letra B. Vê se ficou claro essa fórmula, a utilidade dessa fórmula. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, hein? E compartilhe isso com os amigos também. Isso ajuda muito a gente a ficar aqui no YouTube. Beijo!